Prezados professores, professores coordenadores, meu nome é André, sou professor licenciado em Letras e designado PCNP na área de Tecnologia Educacional. Esse trabalho, expresso através deste vídeo, foi realizado pela equipe de Ciências da Natureza e suas tecnologias, representados hoje aqui pela PCNP Karina, de Biologia, e o PCNP Roberto, de Química, com o apoio das supervisoras Gleice, supervisora Cecília e a supervisora Leni. Considerando que possivelmente todos vocês já tiveram acesso ao material do São Paulo Faz Escola, ao guia de transição da área de Ciências da Natureza, o nosso objetivo hoje é ampliar este conhecimento e complementá-lo para o uso dessas orientações pedagógicas, para que conseguimos chegar no nosso objetivo final, que é a melhoria contínua da aprendizagem de nossos alunos. Também inauguramos neste momento uma nova ferramenta de formação, que é justamente esta videoaula aqui produzida. Olá pessoal, professor Roberto fazendo a apresentação aqui da área de Ciências da Natureza, guia de transição. Ele tem essa carinha, que vocês todos já devem conhecer, e vamos começar aí a nossa exposição. Bom, os conteúdos estão organizados na seguinte sequência: guia de transição, área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, a disciplina de Ciências dos anos finais e a disciplina de Química para o ensino médio. Para cada um, nós vamos abordar os seguintes tópicos: guia de transição, referenciais, objetivo e estrutura. Para a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, vamos falar um pouquinho sobre as considerações introdutórias e estrutura. Para a disciplina de Ciências dos anos finais, estrutura e orientações pedagógicas para o primeiro bimestre. Mesma coisa para a Química, estrutura e orientações pedagógicas para o primeiro bimestre também. Para começar, ele veio dentro desse documento chamado Planejamento Escolar. Os professores coordenadores receberam e devem ter já trabalhado nos ATPCs com vocês, disponibilizado inclusive o guia de transição. Dentro desse documento tem essa página, que tem esses dois links, o link para a avaliação diagnóstica de entrada e o link para o guia de transição. Clicando no link, nós encontramos essa carinha, que é a página do guia de transição, que pertence ao programa São Paulo Faz Escola, para a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Importante vocês notarem essa iconografia aqui na página inicial dele. Ó. Aqui tem um ícone do currículo oficial do Estado de São Paulo, o ícone da Base Nacional Comum Curricular e o ícone do Currículo Paulista do Estado de São Paulo. Isso para os anos finais, esse último ícone. Continuando, este guia de transição de Ciências da Natureza, ele tem os seguintes referenciais. Currículo Paulista, que teve a sua concepção, sua criação em 2008 e atualmente a versão atual é de 2018. A Base Nacional Comum Curricular, que foi oficializada em 2018, e para os anos finais, eu estou ressaltando bem aqui, para os anos finais, o Currículo Paulista, porque para o ensino médio, esse Currículo Paulista ainda não está constituído. Então, todos esses documentos transpassam o próprio guia de transição, que se materializa com essa seguinte imagem novamente, para vocês gravarem bem aí. Qual é o objetivo desse guia de transição? Primeiramente, ele é um produto, fruto do trabalho realizado em parceria com os PCNPs, convidados de algumas diretorias de ensino, e com as equipes curriculares da CEGEB, os técnicos. E tem o objetivo de orientar diversas práticas e metodologias em sala de aula que sirvam como ponto de partida para a construção de novos materiais em 2020, a partir das contribuições dos municípios e Estado. A sua estrutura contém sugestões que podem ser, principalmente por você, professor, adequadas, redefinidas, reorientadas, adaptadas e reeditadas, a partir da sua prática pedagógica. Também ainda contém orientações pedagógicas, orientações metodológicas, recursos didáticos, competências, habilidades, tópicos de avaliação, tópicos de recuperação, fundamentos para acompanhamento pedagógico, fundamentos para a formação continuada. Então, ele é de interesse dos professores e professores coordenadores, principalmente. Entrando na área de Ciências da Natureza, as nossas considerações iniciais e estrutura apontam os seguintes componentes curriculares:
Isso já é do saber da área de todos nós, praticamente, né? Que contém as seguintes disciplinas: ciências, biologia, física e química. Quais são os princípios para a área de ciências da natureza que o documento traz? O principal objetivo é promover a educação científica. Quando nós falamos de educação científica, já lembramos imediatamente de letramento científico, que alguns autores também citam como alfabetização científica ou cultura científica. Né? Tem o princípio da educação integral, não da escola em tempo integral, mas o princípio de um cidadão formado na sua integralidade como pessoa humana, considerando as competências intelectuais e as competências socioemocionais. Desenvolvendo competências para a participação cidadã, esse conceito de cidadã está bem linkado com cidadão integral e a tomada de decisões fundamentadas, baseada em conhecimentos científicos, por meio de procedimentos científicos e resolução de problemas, por exemplo, também são um dos princípios, um dos fundamentos que contém o Guia de Transição para a área de ciências da natureza. E ele trabalha muito, ele sugere muito trabalhar através de atividades investigativas. Isso é uma palavra-chave, né, carreada o tempo todo pelas orientações pedagógicas e sugestões que ele traz. O principal objetivo da área de ciências da natureza é promover a educação científica, né, considerando um aluno protagonista nas ações, o desenvolvimento de projetos colaborativos escolares como estratégia, especificamente para a disciplina de ciências e para a parte também da disciplina de biologia. A professora Karina vai apresentar para vocês. Eu encerro aqui esse momento e a gente se vê aqui no final ainda. Olá, professores, equipe gestora. Meu nome é Karina, eu sou PCNP de Biologia e, como o Roberto havia falado, eu falarei um pouquinho sobre o Guia de Transição de Ciências. Bom, o Guia de Transição de Ciência foi baseado em 3 documentos principais: a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Oficial e o Currículo Paulista. Mas para que serve esse guia de transição, Karina? Bom, ele serve para orientar em relação às metodologias e às diversas práticas, para então partir desse ponto para a construção de novos materiais em 2020. Lembrando que, uma vez que vocês vão opinar em relação a esses materiais, essa construção é uma construção colaborativa. Então, a opinião de vocês é muito importante. E como é que se estrutura esse guia? Bom, primeiramente, tem os fundamentos das áreas. Então, ciência, física, química ou biologia, primeiro terá essas fundamentações. Após essa etapa, o guia nos sugere algumas orientações pedagógicas e recursos didáticos. Nessa fase de orientações pedagógicas e recursos didáticos, eles dividem essa parte em 3 momentos. O primeiro momento, que é a sensibilização da temática, onde você irá contextualizar o que você irá ensinar. Ainda acontece a socialização de conhecimentos, que seria o resgate do conhecimento prévio dos alunos. Em segundo momento, será aquela fase do desenvolvimento de habilidades propriamente ditas, onde o guia nos sugere algumas atividades para a realização delas. Por último, em terceiro momento, a sistematização do processo de aprendizagem, onde é um apanhado, as conclusões de todo o bimestre, e então para que ocorra avaliação e, se necessário, uma recuperação contínua. Quais são as diferenças desse currículo de ciências? Como vocês já viram, né, vocês já conseguiram ver na íntegra esse currículo, vocês perceberam que tiveram algumas modificações. Que modificações foram essas? Por exemplo, no currículo oficial, a área de ciências, do 6º ao 9º, era dividido em 4 eixos temáticos, sendo eles vida e ambiente, ciência e tecnologia, ser humano e saúde, terra e universo. Nesse currículo de transição de ciências, os eixos, na verdade, temáticos, passaram a ser chamados de unidades temáticas e foram divididos em 3: matéria e energia, vida e evolução e terra e universo.
Além disso, como vocês já puderam perceber quando vocês estavam lendo, também essa diferença em que todas as séries abordam a mesma unidade temática no primeiro bimestre, que seria matéria e energia. Além dessas diferenças, também é importante lembrar, por exemplo, que no 6º ano tinha aproximadamente 11 habilidades no currículo oficial. E nesse currículo de transição, ele passa a ter 4 habilidades a serem contempladas no primeiro bimestre. E o que contempla cada unidade temática? Bom, matéria e energia contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia. Em relação à vida e evolução, propõem-se estudos relacionados à vida como fenômeno natural e social, de modo que os alunos possam compreender a manutenção e os processos que geram a biodiversidade no planeta Terra, compreendendo a fundamentação científica desses objetos do conhecimento à luz da evolução. Em relação à Terra e Universo, ele leva os alunos a entenderem o sistema Terra, Sol, Lua e as suas características, assim como as de outros corpos celestes, envolvendo a construção de descrições e explicações sobre suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre e sobre eles. Então, antes de começar com os momentos que o guia sugere, ele ainda sugere uma atividade introdutória. E o que seria essa atividade introdutória? Seria a contextualização sobre ciência. Para que isso? É uma maneira de você ter um diagnóstico, um pré-diagnóstico, né, em relação ao que ele conhece, um conhecimento prévio daquilo. Então, o que meu aluno sabe sobre ciência? Será que ele sabe alguma coisa sobre ciência? Provavelmente sim. Do jeito dele? Sim, mas ele sabe alguma coisa. Então, o que ele sugere? Nessa atividade introdutória, ele sugere uma atividade em grupo, em grupão, onde os alunos poderão sentar-se em semicírculo ou em círculo e você irá começar a fazer algumas perguntas, como, por exemplo, o que é ciência? O que faz um cientista? Vocês sabem como é a rotina de trabalho de um cientista? Como será que é a vida de um cientista fora do ambiente de trabalho? Qual é a importância do cientista para o nosso cotidiano? Dê exemplos. O que motiva um cientista a se desenvolver em seu trabalho? Então, são várias perguntas que não existe certo ou errado. É importante vocês deixarem o aluno bem tranquilo, para que ele não tenha aquele medo de responder alguma coisa errada, porque geralmente eles ficam com esse medo, né? Não posso responder nada errado. Mas eles precisam ficar bem à vontade, para você conhecer o que eles já carregam de conhecimentos prévios. Feito essa mediação, essa conversa, então, vocês farão um mapa de conhecimento. O que seria esse mapa de conhecimento? Vocês vão anotar as respostas dos alunos na lousa ou em papel craft. Eu pensei no papel craft porque você consegue depois resgatar esse material, porque a lousa depois a gente apaga, então fica um pouco difícil de resgatar, a não ser que tire uma foto. Mas seria legal o papel craft porque vocês conseguem carregar. Então, vocês colocam todas as respostas nesse papel e então alia as problematizações à aprendizagem colaborativa, uma vez que todos eles vão participar. Feito esse mapa de conhecimento, ocorrerá então essa sistematização das percepções e informações, onde você irá revisar esse mapa, por isso eu falei em relação ao papel craft. Então terá essa revisão desse mapa e o guia sugere um trabalho em grupo. Esse trabalho em grupo pode envolver a interdisciplinaridade. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Por fim, então, dessa atividade introdutória, dessa fase introdutória, ocorre o encerramento da atividade e encaminhamento. O que seria isso? Seria uma autoavaliação. Nessa autoavaliação, seria importante linkar os aspectos cognitivos e não
Então, nessa sistematização das percepções e informações, onde eu falei que haveria uma revisão do mapa de conhecimento, é importante retomar esse mapa conceitual, reforçar a prática leitora, uma vez que, após escrito, os alunos terão que reler o que está lá. E então, o guia sugere um trabalho para ser realizado em cima daquilo que foi conversado, daquela conversa inicial. E que trabalho seria esse? Seria um trabalho em grupo, onde os alunos serão separados e apresentarão algumas conclusões sobre o que é ciência e o que o cientista faz. Ele sugere para cada ano um tipo de atividade. Então, por exemplo, para o 6º ano, ele sugere um cartaz. Para o 7º ano, ele sugere um HQ, que são as histórias em quadrinhos. Para o 8º ano, um anúncio publicitário. E para o 9º ano, textos de opiniões. Nessa fase, você pode utilizar da interdisciplinaridade e conversar com o professor de português sobre os diversos gêneros textuais. Ainda, por exemplo, pode ser utilizadas algumas habilidades da matéria da disciplina de arte, uma vez que eles vão ter que confeccionar cartazes, histórias em quadrinhos. Então, ocorre essa interdisciplinaridade. Na apresentação final dos trabalhos, ou seja, ao final de toda essa atividade, eles terão que apresentar. É muito importante nessa apresentação final que deixe claro que os alunos precisam ter uma escuta ativa. Então, incentive a escuta ativa dos nossos estudantes. E como é que vamos finalizar? Então, finalizamos ressaltando que todos nós podemos fazer ciência no dia a dia. Como? Dependendo de como vamos levar essa problematização, como vamos resolver essa problematização, quais são as questões que eu vou levantar em relação a isso, já que ciência é sempre investigação, a maioria das vezes é investigação, então tem que ter essa conversa de problematização e como resolver. E como é que seriam os resultados disso? Bom, dependendo de quanto você conseguiu, ou vocês, professores, conseguiram atingir o aluno, dependendo do grau de interesse que esse aluno despertou, poderia levar o quê? A uma iniciação científica futuramente, uma vez que o interesse dele vai estar bem aguçado. Para o encerramento da atividade e encaminhamentos, então, como eu disse anteriormente, eles sugerem a autoavaliação, onde algumas perguntas devem ser relacionadas ou devem ser aplicadas para os alunos. Questões como: a atividade ampliou seu conhecimento sobre a ciência? Como isso ocorreu? A atividade ampliou a sua visão de mundo? De que forma? Então, são perguntas que eles precisam refletir sobre aquilo que eles já aprenderam. Então, uma vez que, se tudo deu certo na atividade de vocês, uma vez que eles já tinham um conhecimento prévio, eles vão ter um pensamento crítico sobre esse assunto. Ao final, se aquela habilidade foi absorvida com efetividade, o conhecimento vai ser formalizado ao final. Agora vamos conversar um pouco sobre as orientações pedagógicas e os recursos didáticos esperados e sugeridos pelo guia. Então, o bimestre foi dividido em 3 momentos. E nesses 3 momentos, há diversas sugestões de atividades pedagógicas para o bimestre. O que há no primeiro momento? No primeiro momento, ele sugere apresentar as habilidades esperadas para o primeiro bimestre. E de que forma você poderá fazer isso? O primeiro quadro, que contém o objeto de conhecimento, as competências, as habilidades, podem ser mostrados aos alunos, de forma que eles tenham ciência do que eles aprenderão durante o bimestre. Feito isso, ocorre a sensibilização à temática. O que seria isso? Seria a contextualização da temática e habilidade a ser apresentada e trabalhada no bimestre.
Essa contextualização pode ser realizada, por exemplo, através de um vídeo, que é o que ele sugere, por exemplo, no 6º ano. Após essa sensibilização, há então a socialização de conhecimentos, onde é importante levar em consideração os diversos conhecimentos prévios dos estudantes. Feito isso, há o 2º momento, que é quando os alunos irão trabalhar as habilidades propriamente ditas. Para o 1º bimestre, foi sugerido o trabalho de habilidades relacionadas à matéria e energia, como unidade temática. Essa unidade temática é trabalhada para todos os anos finais, então vai do 6º até o 9º. Neste momento, o guia indica algumas atividades que objetivam o quê? O desenvolvimento das habilidades esperadas para que os alunos atinjam um processo de ensino-aprendizagem através do ensino investigativo. Então, por exemplo, no 6º ano, vocês encontram essa habilidade, que é classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da execução de experimentos simples, como a mistura de água e sal, água e areia, e entre outros. Então, a partir desta habilidade, o guia sugere diversas sugestões para serem desenvolvidas em formas de atividades. Logicamente que essas sugestões, como eu disse, são apenas sugestões e são passíveis de mudanças. Em 3º momento, eles sugerem que tem que ter essa sistematização das aprendizagens, onde vocês irão retomar as aprendizagens vivenciadas no bimestre, sendo oportuno revisar as expectativas levantadas no 1º momento, aquela contextualização feita anteriormente, onde foram apresentadas as aprendizagens esperadas, o que pode ser conduzido a partir de um diálogo com a turma em torno da seguinte questão. Então, o que eu aprendi esse bimestre? Nessa autoavaliação, então, foi sugerido o retorno às discussões iniciais e a verificação, junto aos alunos, de quais as habilidades inicialmente propostas foram desenvolvidas. Então, isso é uma maneira de reflexão dos alunos, é um momento de reflexão deles. Além disso, identificar se os assuntos e temas propostos por eles foram contemplados durante o percurso. Ainda pode-se discutir os resultados das atividades avaliativas finais. Ou seja, o que você vai avaliar ao final de tudo? Né? Lembrando-se que a finalidade da avaliação é ensino-aprendizagem. E deve-se levar em consideração também, além das competências intelectuais, as competências socioemocionais. Lembre-se também que os resultados dos avanços e das fragilidades detectadas devem servir de subsídios para o planejamento das atividades de recuperação. Bom, então esse foi o currículo de transição de ciência e agora falarei um pouquinho sobre o currículo de biologia. Então, no currículo de biologia, há algumas sugestões de estratégias pedagógicas que levam a possibilidades diferenciadas e contextualizadas em sua prática em sala de aula. Para quê? Para que haja um ensino investigativo. Dentre as diferenças do currículo oficial para esse de transição que foi oferecido, foi disponibilizado, há adequações na escrita de algumas habilidades a serem trabalhadas no 1º bimestre, sugestões de sequências didáticas e a inserção das competências gerais da BNCC. A inserção dessas competências gerais da BNCC são importantes uma vez que se trata da transição para o novo ensino médio e inclui e avalia aspectos importantes que precisam ser contemplados para uma formação integral dos nossos estudantes. Isso levando em consideração os aspectos cognitivos e as competências socioemocionais. Então, como será construído o meu plano de aula? Primeiramente,
deve-se olhar as competências da BNCC. Então, quais são as competências que são abordadas para cada habilidade? Após olhar essas competências, eu vou ter que ver quais são as habilidades do currículo que eu preciso trabalhar para conseguir contemplar essas competências. E então, após essa análise, eu irei construir o meu plano de aula propriamente dito. O currículo de biologia é estruturado da seguinte maneira: a apresentação de conteúdos e habilidades e competências, que foi estruturado no currículo oficial e na Base Comum Nacional, e também a parte de orientações pedagógicas e recursos didáticos. Nessa parte, há a metodologia investigativa, que leva à aprendizagem significativa do nosso aluno, que promove, então, o espírito crítico, a reflexão e a formação da cidadania planetária. Nessa fase ainda, ele fala um pouquinho sobre avaliação, que a avaliação deve ser o foco da aprendizagem do aluno e que ela deve ser aplicada em todas as fases do processo, tanto no diagnóstico quanto no desenvolvimento e também na sistematização das atividades propriamente ditas. Para facilitar a compreensão e a clareza dos objetivos e também contribuir para uma aprendizagem participativa e mais dinâmica, as ações foram divididas em 3 momentos durante o bimestre. O primeiro momento, que é o envolvimento com a temática, o segundo momento, que é o desenvolvimento de atividades, e o terceiro momento, que é a sistematização desse conhecimento. No primeiro momento, há então a apresentação do conteúdo da tabela. Então, você irá expor para o aluno todas as habilidades e competências a serem contempladas no primeiro bimestre, e a sensibilização da temática. Essa sensibilização da temática, eles sugerem alguns vídeos, mapa mental, um brainstorm, e entre outras atividades que você mesmo, professor, pode inserir, já que é passível de mudança. Um segundo momento é o desenvolvimento dessas atividades, ou seja, a aplicação do ensino contextualizado e investigativo, onde você irá aplicar atividades voltadas para a prática de habilidades a serem contempladas e através de experimentos e propostas de atividades diversas. Então, nesse terceiro momento, ele visa a sistematização da aprendizagem, que também pode ser por meio de diversas atividades, onde você vai oferecê-las, e permite perceber quais habilidades ou quais aprendizagens almejadas pelos alunos eles se apropriaram. E também há a possibilidade de estabelecer as relações entre os conhecimentos adquiridos e utilizados para a compreensão e interferência na realidade, seja para a resolução de problemas, para a adoção de atitudes pessoais ou coletivas. Nesse momento também é fundamental que se insira uma atividade de autoavaliação sistematizada, aonde ou em que os alunos e o professor possam ter clareza das metas atingidas. Bom, então esses foram os guias de ciências e biologia, e agora eu passo a palavra para o professor Roberto, que irá falar sobre os guias de química e física. Muito obrigada pela atenção. Novamente comigo, professores e coordenadores. Eu estou abrindo essa parte aqui de química com essa linda imagem, né, da tabela periódica de Theodore Gray, do livro The Elements, porque esse ano é um ano muito especial para nós da área de ciências, né, da natureza. É o ano internacional da tabela periódica. Ela faz aniversário aí de 150 anos. Então, estou abrindo esse tema da química com essa imagem linda e continuando, né? Direto do site da IUPAC, eu tirei esse recorte aqui em homenagem a Dmitry Mendeleev, o russo que originou a tabela periódica, né, de certa forma. Então, uma pinceladinha de história da ciência e aproveitar a temática para instigar nossos alunos a conhecer esse instrumento tão fantástico da área de ciências da natureza e principalmente da química e da física. Bom, continuando a apresentação sobre o guia de transição dentro da disciplina de química, apresentando para vocês aqui a estrutura.
né? É um material de apoio que contém sugestões de atividades que perpassam por temas, conceitos destinados ao primeiro bimestre de cada série e ano. Então, esse material ele é eixo para o primeiro bimestre. É bom ter atenção a isso, né? Que a proposta é trabalhar o primeiro bimestre com essas sugestões que contém em todo o documento, né? E essas sugestões de atividades têm o objetivo de proporcionar ao professor subsídios para a realização de suas práticas pedagógicas que visam desenvolver habilidades específicas e ampliar a sua visão de mundo. Isso para o aluno, obviamente. Como referenciais para o ensino médio todo, nós temos o próprio Currículo Oficial do Estado de São Paulo, nascido em 2008 e com a vigência atual de 2012, e a Base Nacional Comum Curricular, uma vez que o currículo paulista ainda não está elaborado, não está finalizado para o ensino médio. Os fundamentos e princípios para a química é baseado no método investigativo, e eu fiz um esqueminha aqui para vocês, para tentar compartilhar com vocês a visão que eu tenho, né, e que supostamente vocês também têm, de como é esse método investigativo, mas aplicando o próprio conceito de ciência. Então, quando nós falamos de ciência, mas na perspectiva de ciências da natureza, nós pensamos imediatamente em fenômenos. Quando você leva essa palavra fenômenos para o cidadão comum, ou até para o pesquisador ou cientista, você pode ter os fenômenos naturais e os fenômenos antrópicos. E isso estoura e explode em todas as atividades da sociedade, no mundo todo, em qualquer país, em qualquer município, em qualquer escola, para qualquer cidadão. Então, alguns exemplos aqui: meio ambiente, seres, objetos, sistemas, consumo. Então, nós linkamos isso ao fenômeno. Só que, voltando ali para a caixinha de ciências, a gente coloca a palavra investigação. Será que, na perspectiva de um cientista, um pesquisador, a palavra investigação se resume a tudo? Né? O processo de fazer ciência é investigação? Se eu estou lendo um livro, preparando uma aula, eu estou fazendo ciência? Então, são só algumas provocações para colocar o entendimento do método investigativo. E a gente abre novamente aqui, ó, olhando para a palavra investigação como método de ensino-aprendizagem. Então, imitando a ciência, no processo de ensino-aprendizagem, eu olho para os fenômenos e olho para os produtos derivados desses fenômenos, sejam eles naturais ou antrópicos. É isso que eu entendi que os autores e que o próprio guia traz sobre a questão de métodos investigativos. E sempre na perspectiva, conforme Atkiss, né, o guia dos químicos aí do mundo todo, que ele coloca essa abordagem microscópica, macroscópica e simbólica sobre todos os fenômenos e seus processos. Então, o ensino investigativo está ali representado. Ele tem um ponto de partida, que é sugerido pelo guia de transição na parte da disciplina de química. Uma situação-problema que instigue a curiosidade. Instigar a curiosidade é uma palavra-chave, é um desafio em sala de aula, no laboratório, no campo, numa videoaula, em qualquer lugar. Instigar a curiosidade, considerando a observação de um problema que necessite de uma explicação. Por exemplo, o córrego Pirajussara precisa de uma explicação para solucionar o problema da poluição, dentro de um contexto da realidade e que seja socialmente importante. Então, o documento todo, praticamente, quando ele fala de ensino investigativo, ele evoca aí a questão de olhar a realidade do entorno do aluno. Então, a proposta de ensino investigativo pressupõe a realização de diagnóstico, estou falando de um plano de aula, ou da prática da aula, propriamente dita, né? Então, ele pressupõe diagnóstico, levantamento de hipóteses iniciais sobre os conhecimentos dos alunos com relação ao tema, pesquisas e experimentos podem ser considerados para a coleta de dados quando você parte da abordagem de ensino investigativo, e as discussões entre os grupos para a elaboração de conclusões. Esses são os pressupostos do método investigativo encontrado no guia de transição. Continuando, também ele traz como pressuposto o papel ativo do aluno na aprendizagem, ou seja, eu tenho um tema, eu elaboro lá um objeto, né, de conteúdo para o aluno, e eu considero que na minha elaboração e na minha abordagem, o papel ativo do aluno na aprendizagem, na perspectiva da pesquisa, da investigação. Pressupõe também a divulgação de resultados. Aqui é interessante porque, lendo todo o documento, desde ciências até física, a parte de ciências faz uma abordagem interessante na finalização de uma aula como produção de um produto, criação de um produto final. E pode ser abordado isso na divulgação de resultados. Como que o aluno vai divulgar o resultado? Ele vai divulgar em uma feira de ciências, ele vai fazer cartazes, ele vai, né, como que ele vai expressar isso para a comunidade considerada no projeto? Também pressupõe o ensino investigativo, formação e trabalho por grupos, por projetos,
E, obviamente, trabalho coletivo. A interdisciplinaridade ela é considerada o tempo todo. Por exemplo, a professora Karina, quando abordou biologia e ciências, ela também abordou isso, a divulgação de resultados, como um produto do resultado final de um fim de aula, da finalização de um plano de aula. Porque se eu tenho um produto, que é um texto, que é um cartaz, já subentende que ele está usando o gênero textual, que ele está usando a competência leitora e escritora. E o professor é sempre considerado como mediador, enquanto o aluno ele é considerado como aluno ativo, protagonista da ação, sempre no sentido de investigar o que é objeto do aprendizado. Então, professor, lembrando que principalmente você, professor, na sua prática, no seu plano de aula e na sua aula propriamente dita, você pode alterar a qualquer momento qualquer sugestão ou adequá-la. Isso é uma premissa de todo guia de transição. Né? E uma informação importante para vocês, certamente vocês também já sabem, que são as competências gerais da BNCC consideradas nas aulas de Química. Então eu coloquei aqui a relação, a competência 2, a 4, a 7, a 8 e a 10, elas são consideradas praticamente em todos os blocos, tanto para primeira série, segunda série e terceira série. O pensamento científico, crítico e criativo, na minha opinião, ele é o principal, ele é a competência principal, ela é a própria prática da ciência. A comunicação, a argumentação, o autoconhecimento, o autocuidado e a responsabilidade e cidadania. Continuando as orientações pedagógicas, desenvolver as habilidades previstas no primeiro bimestre é uma das premissas também deste guia de transição. E para a Química, ele considera o currículo oficial, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias e a BNCC. A BNCC aqui, ela entra apenas nas competências gerais nesse momento, né? E eles sugerem que apresentemos aos alunos as habilidades, os temas, conteúdos do bimestre e, em sequência, estimular sugestões de assuntos. Por exemplo, para provocar a curiosidade e o interesse. A sugestão para desenvolver as habilidades previstas no primeiro bimestre sempre considera aqui o currículo oficial de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias e as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. E a sugestão é apresentar aos alunos, inicialmente, as habilidades, considerando os temas, conteúdos do bimestre, e fazer uma abordagem que estimule, né, com sugestões de assuntos. O próprio aluno pode também fazer uma sugestão saindo do conteúdo que o próprio professor está trabalhando. Então, através de você instigar a curiosidade e o interesse do aluno, seria interessante, de acordo com os autores, que você estimulasse uma sugestão de conteúdo por parte dos alunos. O tema trabalhado no primeiro bimestre é o mesmo tema do currículo oficial, conforme o ano passado, transformações na natureza e no sistema produtivo. O que eles trazem de diferente aí é esse tópico, né, de produção de etanol. Se vocês lembrarem, o ano passado a sugestão era uso e produção da cal na sociedade. E, em cima desse tema, eles fazem uma sugestão de estrutura que eu vou apresentar para vocês. Então, todo e qualquer assunto, todo e qualquer conteúdo, sempre eles trazem essa abordagem para a gente colocar uma abordagem considerando o cotidiano, que é a realidade do aluno, o que ele conhece sobre a temática ou o conteúdo, e estimular a curiosidade científica. Eu consigo falar da produção do etanol pensando no etanol próximo da realidade do aluno e, ao mesmo tempo, conseguindo estimular a curiosidade científica deste aluno? Então, professores, continuando aqui a orientação pedagógica, né, para o primeiro bimestre, ele apresenta para a primeira série a sugestão de trabalhar a produção do etanol. Toda e qualquer atividade, ele sugere essa estrutura de etapas, né? A etapa A com orientações, é muito importante vocês lerem, né, e fazerem as considerações de vocês e as adaptações que julgarem necessárias. A etapa B, ele cita como estratégias, considerando a situação problema, vídeos, textos, experimentos e simuladores. E a etapa C, você trabalha as expectativas, ou seja, as próprias habilidades dos alunos. Todas as atividades, tanto para a primeira série, para a segunda série e para a terceira série deste primeiro bimestre, têm essa mesma estrutura. O que muda é o tema. Também nestas orientações pedagógicas de Química, sobre a avaliação e recuperação, principalmente para a avaliação, neste momento dessa tela, eles consideram e sugerem considerar os preceitos da metodologia investigativa sempre, isso é para tudo, é o norte, né, ao longo do processo. Ou seja, nesse momento eu falo, olha lá para o negrito, avaliação ao longo do processo, avaliação contínua e paralela, a avaliação também, diário de bordo, portfólio, são usados como registro para você proceder à avaliação. Atividades práticas também,
como processo de avaliação, avaliações no formato escrito ou oral, apresentações e seminários e feira de ciências. Ou seja, essa tela representa as sugestões sobre a avaliação. Como recuperação, eles citam o seguinte trecho. Na recuperação e na retomada de conteúdos em defasagem, é lógico, a recuperação sempre vai ter uma relação com conteúdos em defasagem. Então, é interessante que o instrumento avaliativo e as metodologias sejam diferentes. Eles inferem que se você aplica as mesmas estratégias, você não vai conseguir ter sucesso no processo de recuperação. Isto para favorecer a aprendizagem de todos os alunos, considerando os diferentes estilos de aprendizagem e os conhecimentos prévios de cada aluno. Agora, falando de física. Falando de física, de uma forma bem sintética, eu fiz uma leitura de toda a parte da disciplina de física também, e eu fiz uma síntese aqui dos fundamentos e princípios. Mesma estrutura do currículo oficial, assim como química, inclusive para os conteúdos ou as unidades de conhecimento. Eles consideram a palavra materiais de apoio, isso está muito implícito, muito explícito na própria disciplina de física. Situações de aprendizagem também, eles citam muito esse termo ainda, evocando aí o caderno do professor, o caderno do aluno, que finalizou no ano passado. Sobre os conteúdos, eles consideram aquela abordagem que a física também já considerava. Conteúdos com abordagem conceitual, considerando conhecimento, por exemplo, procedimentais, estratégias e habilidades cognitivas, e atitudinais, considerando as atitudes, valores, currículo oculto e etc. Então, essa é a abordagem da física para a questão dos conteúdos. O professor deve considerar. Então, é importante vocês lerem, porque o texto é bem mais profundo do que a minha exposição. E também, como eixo de ciências da natureza, sempre a metodologia investigativa. Ela é o tempo todo considerada. A física, ela até mais... Na disciplina de física, comparando com as leituras que eu fiz de ciências e com as leituras que eu fiz da própria disciplina de física e de química, ela é bem mais experimental. Eles realmente incorporam o método científico nas suas abordagens. O princípio da competência leitora e escritora está bem forte no conteúdo de física. Eles fazem questão de citar em vários momentos a questão da necessidade de trabalhar a competência leitora e escritora. E o uso de recursos digitais permeia toda a orientação para a abordagem da disciplina de física, sempre considerando a metodologia investigativa. Para vocês terem uma ideia, o documento cita muito em todas as séries, ou seja, na primeira série, na segunda série e na terceira série do ensino médio, para o primeiro bimestre, todo o documento ele aborda sala de leitura, livros paradidáticos, plataforma Currículo Mais, sites, simuladores, livros didáticos, considerando PNLD, programa Leitura do Professor. Então, eles abordam muito forte, dando até os locais onde estão os recursos para trabalhar fortemente a competência leitora e escritora. E eles consideram bem essa referência. Essa referência é forte. Acredito que todo professor que é formado em física conhece, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Eles usam muito esse site, esse grupo e essas referências. E eles são citados até nos próprios livros didáticos. Situação de aprendizagem inicial. Como sugestão para a abordagem de todas as situações de aprendizagem considerada inicial, eles dão uma sugestão de estrutura que eu achei interessante compartilhar com vocês, que vocês também podem, mais uma vez, entrar com mais aprofundamento com a leitura. Então, atividade diagnóstica para identificar. Em toda a situação inicial, eles sugerem que o professor faça essa abordagem diagnóstica para identificar concepções prévias, conhecimento que os estudantes trazem das séries anteriores, domínio da linguagem científica, domínio da linguagem matemática. Então, assim, eles são muito enfatizadores nessa abordagem inicial, ou seja, toda a primeira situação de aprendizagem, o professor deve fazer uma atividade diagnóstica, ou seja, uma avaliação, para identificar esses 4 eixos que eu achei muito interessante. Eu não vi essa abordagem nas outras disciplinas. E como sugestões de condução do processo ensino-aprendizagem, considerando atividades, eu elaborei o seguinte eixo que eu sintetizei do texto. O professor está orientando estudos o tempo todo na sua aula. E aí, o que eles sugerem? Que quando o estudo for coletivo, que seja feito em classe. Isso é, dentro da viabilidade e das possibilidades que o professor considerar. E quando o estudo, uma abordagem em aula ou até uma lição de casa for individual, que seja extra classe. Então, isso permeia também todas as sugestões para a primeira série, para a segunda série, para a terceira série deste primeiro bimestre.
Os temas e conteúdos que fecham essa apresentação de física para o primeiro bimestre são estes: grandeza de movimento, quantidade de movimento linear e leis de Newton para a primeira série, conforme o ano passado, conforme o currículo oficial. A mesma coisa para a segunda série: trocas de calor, propriedades térmicas e clima e aquecimento. Terceira série: circuitos elétricos, campos e forças eletromagnéticas, ou forças eletromagnéticas. Bom, prezados professores e professores coordenadores, esperamos que todo esse conteúdo atinja o objetivo desejado, né? Queremos aqui fazer o nosso agradecimento especial a todos os que participaram dessa produção, principalmente a equipe do NIT, que está conosco o tempo todo nesse momento: Roberval, o Luiz e o Sérgio. É isso aí, obrigado e espero que tenham um bom aproveitamento.